Pessoal, continuando aí, então vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Para cada uma das situações ilustradas a seguir, vamos identificar a população e a amostra. Né? Então, por exemplo, para a Reitoria de Assuntos Estudantis da UFVJM, ela deseja saber a opinião dos calouros sobre o programa de acolhimento estudantil. Para isso, ela sorteia 200 calouros em todos os cursos da UFMG, que serão entrevistados pelos funcionários. Beleza. Qual é a população, então, aqui? Então, nós estamos trabalhando para saber a opinião de quem? Dos calouros. Então, a população é o conjunto de todos os calouros da UFVJM. Então, essa é a população. Agora, quem é a amostra? Eu não vou entrevistar todos. A UFVJM só vai entrevistar 200 calouros que serão sorteados. Então, isso é a amostra. Né? Então, todos os calouros correspondem à população. A amostra é só aquela parte que vai ser pesquisada aí. Né? Esses 200, eles vão representar, no caso, todos os calouros. Outro exemplo. Uma grande empresa deseja saber a opinião de 450 gerentes sobre uma nova proposta de plano de carreira. Para isso, envia um questionário para um grupo representativo de 120 gerentes. Então, qual que é a população? A população é o total, são os 450 gerentes. Agora, qual é a amostra? A amostra é aquele grupo representativo que vai ser questionado. São 120 gerentes, os que vão receber o questionário. Então, a amostra é uma parte da população. Em alguns casos, a amostra vai ser a própria população. Né? Se o número for pequeno, a população for pequena, às vezes a pessoa na pesquisa ela prefere trabalhar com todos. Né? Uma loja de vestuário pretende enviar um questionário de uma pesquisa aos seus clientes. A partir de seus registros, o gerente de marketing constata que são 4.345 clientes no total, comprando com cartão de crédito. Ele sorteia 200 para os quais envia um questionário. Então, qual é a população? É o total, 4.345. Agora, qual é a amostra? São aqueles que vão ser questionados aí. Ó. Então, são os 200 clientes sorteados. Vamos supor que a loja tivesse só 200 clientes e ela decidisse trabalhar com todos os 200 clientes. Então, ela não ia trabalhar com uma amostra, ela ia trabalhar com a população inteira. Né? Então, a amostra seria a própria população. Tudo bem? Mais alguns conceitos aí, variáveis qualitativas e quantitativas. Né? Nas pesquisas estatísticas, as características sobre as quais queremos obter informações são chamadas variáveis. Né? Então, aquilo que você está pesquisando é chamado de variável. O que são variáveis qualitativas? Elas descrevem características dos elementos de uma população, enquanto as variáveis quantitativas mensuram características desses elementos. Aqui o nome já diz, quantitativa, né? Mensuram características. Então é uma ideia de contabilidade, né? Você vai contar elementos. Né? As qualitativas não, elas são mais características. Vou colocar alguns exemplos aqui. Ó. Variáveis qualitativas. Você vai fazer uma pesquisa sobre o sexo das pessoas, sobre a raça, religião, cor, atividade econômica de uma empresa. Né? Quer dizer, a pessoa é o quê? Ela é o gerente, ela é a atendente, ela é o caixa. Então, isso aqui são qualitativas. Elas descrevem o quê? Características. Agora, olha só variáveis quantitativas. Peso, altura, idade, salário, número de pessoas na família. Aqui são variáveis que a gente vai mensurar características. A gente vai contar, né, medir, contar, né, alguma característica. Então, essa é a diferença entre qualitativa e quantitativa. Né? Aqui descrevem características e aqui mensuram características. Né? Então, essa é a grande diferença entre as duas aí. As variáveis quantitativas, aquelas que a gente mensura, elas podem ser discretas ou contínuas. O que são variáveis quantitativas discretas? Ela assume valor pertencentes ao conjunto enumerável. Em geral, elas resultam de processos de contagem, certo? Por exemplo, número de filhos de casal. Então, isso aqui resulta de um processo de contagem. Você vai contar 1, 2, 3 filhos. Números de empregados de uma firma, 10, 100, 1000. Então, resultam de um processo de contagem. Aí é quantitativa, porque mensura, né? Mensura. E discreta, porque resulta do processo de contagem. E o que são variáveis quantitativas contínuas? Elas assumem valores pertencentes a um intervalo de número reais, certo? E, em geral, resultam de processo de medição.
Então, por exemplo, peso, altura, a dosagem de hemoglobina, são coisas que são variáveis que resultam de processos de medição. Então, olha só, número de filhos, contagem. Peso, medição. Número de empregados, contagem. Altura, medição. Então, essa é a diferença. Então, quantitativa discreta, contagem. Quantitativa contínua, medição. Então, essa é a grande diferença que existe entre as duas aí. Lembrando que quantitativa é a ideia de mensurar, né? E a qualitativa de descrever características.